Então, vamos entender melhor o que é DCTF Web? Gente, eu quero esclarecer para você que não sabe o que é DCTF Web, o que é e quem está obrigado a declarar isso. Exatamente. DCTF Web é, na verdade, a declaração de créditos e débitos de tributos federais, previdenciários e de outras entidades e fundos. O que é isso? Isso é uma obrigação acessória do direito tributário. O direito tributário ele se divide em obrigações principais e obrigações acessórias. As obrigações principais nada mais são que aquelas que você já está acostumado, que você está pensando aí, ó, dá o dinheiro. Chega o fisco e fala, me dá, e você, ó, prontamente, né? A obrigação de pagar. Essa é a obrigação principal no direito tributário. Agora, quando eu estou falando de obrigação acessória, eu estou falando, por exemplo, da que a gente está fazendo agora, né? Que é a declaração do imposto de renda. Você, por exemplo, já pagou, tem imposto retido na fonte já há 12 meses. O que você está fazendo agora é colocar tudo no papel e mostrar para a Receita Federal o que sim e o que não, e o que, por exemplo, a Receita te deve, a fim, né, de restituir e tal. Mas, enfim, isso é uma obrigação acessória. Não é a obrigação de pagar, mas também é uma obrigação tributária. Beleza, entendeu isso? DCTF Web é uma obrigação acessória. Você tem que fazer, é uma obrigação tributária. E essa declaração, ela se faz em alguns casos bem específicos, porque nós não estamos falando do DCTF, nós estamos falando do DCTF Web. Então, essa obrigação, ela só se dá no caso em que a lei prescreve. Vamos lá na instrução normativa? Então, bora lá. Lá no artigo 4º da Instrução Normativa 2005 de 2021, vou dizer a data certinha, 29 de janeiro de 2021, lá no inciso 7º vai trazer quais são as hipóteses que o microempreendedor individual está obrigado a declarar o DCTF Web. E quais são essas hipóteses? Quando contratar trabalhador segurado pelo RGPS. Gente, Regime Geral de Previdência Social, INSS, é o regime previdenciário que nós temos no nosso país, o regime público. E quando a pessoa faz isso, ela se vê obrigada a contribuir, né, com o RGPS. E ela tem que declarar isso, mesmo sendo microempreendedor individual. Quando adquirir produção rural de produtor rural, pessoa física. Essa parte é muito interessante. Vamos combinar? A gente já conhece, a gente sabe que o Brasil é uma potência do agronegócio. E mesmo quando nós estamos em contextos como nós estamos aqui, né, no Sudeste, no Rio de Janeiro, que nós não conhecemos, muitas vezes não tem familiaridade com essa área rural, com a produção rural, ela existe aqui. E microempreendedores que estão se desenvolvendo nesse ramo precisam prestar contas à Receita Federal, especialmente se adquirem do produtor rural pessoa física. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo de quando eu estava em São José dos Campos. Eu vou dar o exemplo de forma fictícia, porque eu realmente não tenho absoluta certeza de que o negócio se desenvolvia assim, mas é provável. Um determinado senhor vendia uma cesta de produtos orgânicos que ele entregava em casa. Toda quarta-feira eu contratava essa cesta. Toda quarta-feira ele batia na nossa porta e deixava uma cesta com produtos fresquinhos, tudo de produtores rurais da região ali do Vale do Paraíba, e eram produtos excelentes, de excelente qualidade. Se a empresa desse senhor era configurada como no caso, era configurado como um microempreendedor individual, se a atividade empresária dele era classificada dessa forma, e ele pegava produtos de produtores rurais, pessoas físicas, que não necessariamente têm uma empresa,
esse microempreendedor, o senhor que me entregava essas cestas, precisava fazer a declaração de débitos e créditos, de tributos previdenciários e de outras entidades e fundos. Então, gente, essa é a segunda hipótese. Galera, a terceira hipótese é a de patrocinar equipe de futebol profissional. Vamos considerar que em determinado município eu tenho uma equipe de futebol que é profissional. Eu não estou falando de futebol amador, estou falando de futebol profissional. E aí, vamos dizer que temos uma costureira que é microempreendedora individual e essa costureira, ela vai fazer os uniformes desse time e o time a coloca como patrocinadora. Esse patrocínio, ele tem esse caráter vinculante para ela, porque por mais que ela não tenha empregado, por mais que ela faça tudo sozinha, por mais que ela não tenha essa natureza de pegar coisa de produtor rural e usar, ela vai ter que fazer a declaração. Então, gente, mesmo sendo microempreendedor individual, por mais que seja algo que pareça muito simples, muito pequeno, tem obrigações que você tem que cumprir, né? Então, essa é uma delas. E eu tô dando uma das hipóteses de patrocínio ao futebol profissional, porque a gente sabe que tem outros microempreendedores que patrocinam e que sim, tem que fazer essa declaração. E a última hipótese que a gente tem aqui é que contratem empresa para prestação de serviço sujeito à retenção de que trata o artigo 31 da Lei 8.212 de 1991. Essa lei é a lei da Previdência Social. E a gente precisa entender que essa lei, esse artigo, ele vai falar sobre a retenção do valor de contribuição previdenciária que você é obrigado a fazer quando contrata determinadas prestações de serviço, determinados prestadores de serviço. Ah, Sara, eu estou contratando um empregado, por que eu vou ter que pagar? Sim, mesmo sem ter vínculo empregatício, o prestador de serviço, ele terá de receber, na verdade ele terá de receber não, o INSS, o Regime de Previdência Social, Geral de Previdência Social, ele vai recolher para ele o valor de contribuição previdenciária que você, microempreendedor, vai ter que pagar. E se você pagar, você vai ter que declarar isso no DCTF Web. É uma obrigação, gente, não pode fugir. Então, galera, essas hipóteses que eu estou falando aqui são apenas de um sujeito, que é o microempreendedor individual, e tem outras que podem sim ser colocadas, outras figuras, né, de empresários, de empresas que podem sim ser obrigados a declarar o DCT Web. E para você entender isso, é bom que você consulte um advogado tributarista, que você cobre do seu contador, né? Muitas vezes o microempreendedor individual, ele não tem um contador, mas é muito importante que você faça esse exercício, vai até o seu contador, fale com ele sobre suas obrigações, pergunte, e se você é contador, pode chegar no advogado tributarista se você tem dificuldade, trabalhe em parceria, isso dá muito certo. Eu espero que toda essa informação tenha sido útil para vocês. Tchau, tchau.